O Império Sassânida era o grande rival do Império Romano. Eles tinham uma guerra eterna, onde grande parte de seus recursos e mão de obra foram gastos em meio a uma guerra sem conclusão. Logo após essa guerra, que durou de 602 a 628 d.C., os árabes tiveram uma rápida ascensão, onde aproveitaram a fragilidade dos dois impérios que estavam destruídos, e iniciaram a sua invasão. As forças muçulmanas rapidamente conquistaram o Império Sassânida por completo, e tomaram do Império Bizantino seus territórios no Levante, Cáucaso, Egito e Magrebe. Ao longo dos séculos seguintes, metade do Império Bizantino e o Império Sassânida ficaram sob domínio muçulmano. Porque os sassânidas, ao contrário dos romanos, não conseguiram manter nada de seu território? Gostaria de deixar um rápido recado. Como muitas pessoas já sabem, finalmente, com grande dedicação, e tudo isso graças a vocês, consegui criar a loja digital do canal. Lá você encontra vários tipos de camisetas de história, e seja qual for o personagem que você queira comprar uma camiseta, deixe nos comentários, assim eu conseguirei providenciar. Todas as camisetas por um preço bacana, podendo ser dividida, comprem até 6 vezes sem juros, não perca a oportunidade, comprando com a gente, você ajuda o canal. E não se esqueça de usar o cupom de desconto que está na descrição, assim você terá um belo desconto. Sabemos que tanto os bizantinos quanto os sassânidas estavam destruídos após a guerra. No entanto, a geografia beneficiava muito os romanos, enquanto para os persas, era algo que causaria sua rápida destruição. Devemos olhar a localização da capital do Império Romano, Constantinopla. Fica a centenas de quilômetros das fronteiras do Levante, separada da Ásia pelo Estreito de Bósforo, guardada pela poderosa marinha bizantina e protegida pelas mais altas e formidáveis fortificações defensivas já construídas. Constantino certamente escolheu bem ao selecionar a localização da nova capital de Roma. A localização é estrategicamente importante, permitindo fácil acesso às províncias asiáticas e europeias, e cruzando-se com as principais rotas comerciais do Mar Negro e do Mediterrâneo. É cercada por água em 3 lados, com apenas uma via de ataque disponível para um exército terrestre. E, talvez o mais importante, as robustas muralhas de Teodósio, elevando-se dezenas de metros no céu, fizeram de Constantinopla a cidade mais inexpugnável do mundo. Muitos exércitos, muitas nações, muitos grandes reis e generais tentaram tomar a cidade, para extinguir o fogo de Roma. Foi preciso o maior canhão já construído, carregado com o incrível poder de uma pólvora que atraiu trovões do céu, para finalmente romper aquelas paredes. Os árabes tiveram que lutar por centenas de quilômetros de deserto, cruzar rios, escalar picos de altas montanhas, sitiar inúmeras fortalezas e cidades, construir uma marinha do zero, formar alianças com estrangeiros e montar um enorme exército multinacional para começar a sitiar a cidade de Constantino. A capital persa era totalmente o contrário de Constantinopla. Ctesifonte não era uma cidade mal defendida de forma alguma, mas quando comparada a Constantinopla, não chega nem perto. Ctesifonte fica a apenas algumas centenas de quilômetros da fronteira com os árabes, localizada na margem plana de um rio com quase nenhuma obstrução geográfica que impeça um exército de ataque de estabelecer um cerco eficaz. As paredes da capital persa certamente não eram fáceis de ultrapassar, mas quando colocadas contra as paredes teodosianas, elas parecem algo realmente sem proteção. Os sassânidas não podiam contar com uma marinha para bloquear a aproximação de um exército terrestre à sua capital. É por isso que Ctesifonte foi saqueada várias vezes pelos imperadores romanos em campanha nos dias da antiguidade. Quando os exércitos de campo romano foram derrotados na Síria e na Palestina, eles simplesmente recuaram para a próxima cidade fortificada ou vilarejo às suas costas para reagrupar e reunir um exército. Quando os exércitos de campo persas foram derrotados, eles não tinham Damasco, Emesa ou Antioquia para onde recuar. A capital deles estava bem ali, e eles não tiveram tempo de se reagrupar e tentar impedir sua captura. Sem sua capital, o poder do Império Sassânida foi diminuído. A capacidade administrativa do Shah foi severamente limitada, e, lentamente, todo o império foi tomado pelo califado.
Em contraste, o centro de poder bizantino ainda estava intacto e os bizantinos recuperaram o equilíbrio suficiente para manter um núcleo reduzido de territórios centrados em torno de Constantinopla, tanto na Ásia quanto na Europa. A Roma Oriental e os sassânidas estiveram em guerras desde séculos atrás, com vitórias de ambos os lados, em um confronto entre os dois impérios mais poderosos da região por anos. Os sassânidas tiveram bons sucessos também. Eles capturaram o Levante e o Egito enquanto os romanos eram distraídos por ávaros, búlgaros e revoltas internas. Em 626, após mais de 20 anos de guerra, os sassânidas estavam à beira da vitória, seus exércitos marcharam para o oeste e sitiaram Constantinopla. Foram os dias mais sombrios dos romanos e sua resposta foi previsível. Os exércitos romanos deixaram a cidade de navio e confiaram a defesa às milícias e às muralhas teodosianas. Em vez disso, eles lançaram um contra-ataque contra a pátria persa. Enquanto sua capital estava sitiada por uma coalizão de persas e ávaros, os exércitos romanos marcharam da capital e desembarcaram na costa leste do Mar Negro. Eles marcharam pelo Azerbaijão e começaram a saquear as terras mais ricas do Império Sassânida. Eles correram sem controle até que um exército recrutado às pressas tentou detê-los em Nínive, uma grande cidade da Mesopotâmia. O rei sassânida foi morto na batalha e seu pequeno e mal equipado exército massacrado. Isso desencadeou uma crise no Império Sassânida, que logo se transformou em uma guerra civil. A Guerra Bizantino-Sassânida terminou em 628, sem nenhuma mudança territorial, embora tenha deixado os dois impérios destruídos e suas fortunas em frangalhos. Os romanos poderiam começar a se recuperar, mas os sassânidas estavam envolvidos em mais 4 anos de uma amarga guerra civil, que viu 14 reis coroados e mortos sucessivamente. A conquista islâmica da Pérsia começou um ano após o fim das guerras civis sassânidas. Podemos ver que os sassânidas eram muito mais vulneráveis geograficamente do que os bizantinos, e isso foi algo que os árabes souberam aproveitar. O terreno que protege Ctesifonte é principalmente os vales planos dos rios Eufrates e Tigre, o que significa que se os exércitos persas fossem varridos, não haveria nada entre os exércitos invasores e o centro da administração do império. Em contraste, a capital bizantina, Constantinopla, está a centenas de quilômetros das áreas de conflito e localizada em um continente totalmente diferente. Grandes cidades, fortalezas, colinas, montanhas, rios, terrenos acidentados e até mesmo um grande mar estão no caminho. Os árabes descobriram tudo isso quando sitiaram a cidade em 717. O cerco se arrastou por meses, levando ambos os lados à beira da fome durante os meses de inverno. Mas os árabes nunca conseguiram invadir a cidade e, quando sua marinha foi dizimada de maneira espetacular pelo fogo grego dos romanos, eles se retiraram derrotados. Constantinopla não foi tomada à força até 1204 pelos venezianos e cruzados, e as paredes nunca foram tecnicamente violadas pela força, somente quando um portão menor foi deixado aberto é que os otomanos puderam entrar na cidade. Em contraste, Ctesifonte foi perdida apenas alguns anos após as conquistas árabes. Os persas conseguiram se adaptar à perda de Ctesifonte muitas vezes no passado. Os romanos capturaram várias vezes, e os persas simplesmente recuaram para trás das formidáveis montanhas Zagros para consolidar seus recursos e atrair os romanos para pressionar o ataque. Havia a possibilidade de eles usarem as montanhas para se protegerem como os bizantinos fizeram com as montanhas Taurus, e se manterem lá indefinidamente. Muito difícil. Os persas, ao invés de usarem as estratégias de guerrilha que usaram no passado contra os romanos, preferiram reunir grandes exércitos e partir para o ataque direto contra os árabes. Quando os exércitos sassânidas foram derrotados, não tinha mais nada para impedir o total domínio dos árabes. A estratégia romana era melhor para combater uma força como os árabes. Os persas se enganaram ao perder a maior parte de seus exércitos em batalhas campais, e, no final das contas, isso lhes custou tudo. Mesmo que os persas tivessem tentado o que fizeram várias vezes ao lutar contra os romanos, talvez não teria funcionado. Como eu já disse, a Pérsia é muito mais próxima e acessível à Arábia do que o centro de poder bizantino.
Os romanos tiveram que considerar tais ataques através dos agros a partir de um centro de poder na Itália, mas os árabes estavam a apenas algumas centenas de quilômetros de distância e estavam muito mais motivados para lutar no coração da Pérsia do que os romanos jamais estiveram. A proximidade geográfica com a Arábia tornou a sobrevivência de um estado persa praticamente impossível, a menos que os árabes perdessem repentinamente a motivação por algum motivo, o que nunca teria acontecido. Se não fosse a terrível guerra entre os romanos e sassânidas, muito provavelmente os dois impérios teriam destruído a invasão árabe, atrasando ou arrasando o avanço do Islã pela África, Ásia e Europa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.